juventude aqui da Igreja Fé para Todos, o endereço está na descrição. E bom, eu me chamo Thaís. Eu sou o Luiz. E antes de mais nada, eu queria dizer para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Bom, hoje estamos aqui com o João e a Rebeca, que são os nossos líderes. Oi. E bom, hoje vamos falar de um tema que é cosmovisão cristã. O que é? Onde habita? Será um monstro? Um animal bizarro? Vamos descobrir hoje. A gente vai fazer uma oração para iniciar essa transmissão aqui. Então, vamos começar. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor está presente, Senhor, pedindo a tua inspiração aqui, Senhor, esteja conosco, guiando essa conversa e tudo seja feito para a sua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Luiz, é melhor você chegar mais pra frente, cara. E fala o microfone. Ok. Não mexe mais, porque senão vai sair. Então, o que é a cosmovisão cristã? Cara, Você começou? sinistro, cara. Cláudio. Já são diretos aqui. Nossa. Beleza. Bem, cosmovisão cristã não é uma teologia, não é uma forma de modus operandi de ver a Bíblia, mas é o contrário, é o modo filosófico humano de se interpretar o meio que se vive, e não é uma visão individualista de um ser, não é uma pessoa que tá falando que tem uma cosmovisão única, mas ela comunga de uma cosmovisão que todos que um grupo vai vivenciar. Então, por exemplo, existe a cosmovisão cristã, que é uma das cosmovisões que existem no mundo. Então, a cosmovisão cristã é uma forma de um grupo ver, enxergar com as vistas relacionadas à palavra de Deus. Então, a cosmovisão cristã, ela está relacionada à verdade absoluta, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Ponto. Agora, existem várias outras cosmovisões que são definidas pela sociedade. Por exemplo, o marxismo é uma cosmovisão. É uma forma de enxergar o meio que se vive pelas lentes de Karl Marx. E essa palavra cosmovisão, ela começou com o filósofo Kant, na virada do século XVIII. É um termo em alemão que eu não vou lembrar agora, Wertschäuble, né? Alguma coisa assim, que fala de visão de cosmos, ou a forma como que o ser enxerga o meio. Só que essa palavra ela foi sendo moldada até 1911, especificamente 1913, se não me engano, e ela foi perdendo conceitos, ganhando conceitos, até que um outro filósofo ele definiu e usou essa palavra e categorizou essa palavra de uma forma mais sucinta, assim, de uma forma mais filosófica ou conceitual, vamos dizer assim. Por exemplo, os nossos amigos lusitanos, eles falam mundivision. Mundivision é uma forma de falar também sobre cosmovisão. Então, basicamente o seguinte: o ser, a gente, nasce no meio com histórias. Nós vivemos em histórias e nós não construímos a nossa própria história, porque a gente, quando nasce, a gente vive histórias dos outros, das outras pessoas. A gente já nasce numa história, a gente já nasce numa corrente. E quando a gente vai vivendo e descobrindo que a gente nasce numa corrente de várias histórias dos nossos pais, da nossa família e tudo mais, a gente vai sendo moldado e forjado nessas histórias. E aí, essa cosmovisão vai sendo construída com o tempo. Quando a gente chega na adolescência, a maior pergunta do adolescente é: quem eu sou? Ele começa a criticar o mundo que está por fora dele, que está no externo, e aí ele começa a consertar a miopia dele, que era idealizada na infância, que era totalmente imaginária, e começa a enxergar o mundo fora dele, porque ele começa a criticar esse mundo. E aí que entra as lentes de um óculos na cosmovisão. E essas lentes, elas estão permeadas por histórias diferentes.
Por exemplo, se você nascer num lar que você come hambúrguer todo dia de noite, para você é certo comer hambúrguer todo dia de noite. E como foi pra vocês isso? De começar a enxergar o mundo com a cosmovisão cristã, né? Eu só comecei a ver o mundo diferente quando eu comecei a enxergar e ter convivência com outras pessoas ao meu redor. Então, quando eu fui para Cabo Frio, mais ou menos com 11, 12 anos, lá em 2001, eu comecei a ver que o mundo não era bem aquilo que era imaginado para mim, como filho único. Por exemplo, eu tinha uma estabilidade, eu tinha um pai e uma mãe que ficavam presentes o tempo todo comigo, eu tinha amigos aqui no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá eu tive que reconquistar tudo isso, eu tive que reconquistar as pessoas. Então, para mim, que era um ser que vivia num ambiente estabilizado, entra para um mundo totalmente desestabilizado e caótico, eu comecei a enxergar para mim do lado de fora. O eu do lado de fora. E aí eu comecei a ver que eu era mimado, que eu era egoísta, que eu era várias coisas que meu pai não dizia que eu era, né? E aí, na escola, eu comecei a ter que escolher quem eu seria. Se eu seria o cara que vive a cosmovisão cristã, vive como Jesus prega, com as lentes de Cristo, ou se eu faria igual o mundo fala e faz, ou como eu sempre fui criado a fazer. Agora, uma mudança de chave que eu entendo assim, na minha vida em relação à cosmovisão porque a gente não tem como tirar esse óculos. Se a cosmovisão é um óculos, e a gente não tem como tirar ele e enxergar um mundo, eu faço isso, eu faço aquilo por causa da minha cosmovisão, porque eu sou assim, assado. Não. Você só consegue enxergar que você vive no modus operandi de uma cosmovisão determinada quando você tem acesso a outra pessoa e ela fala com você. E aí, eu acredito que a cosmovisão cristã, ela é inserida no ser humano, ou melhor, os óculos são modificados quando você se converte de verdade, quando o Espírito Santo ele entra na sua vida. Porque eu acredito que o Espírito Santo, ele tanto conserta a sua miopia visual, seus olhos, quanto ele muda os óculos. Porque o Espírito Santo ele transforma de dentro para fora. Então, você, quando crê em Cristo Jesus, você é ressuscitado e você é renovado, os seus olhos passam a enxergar a verdade e a luz. E aí, você coloca os óculos, o próprio Espírito Santo coloca os óculos da palavra de Deus em você. E aí sim, você começa a enxergar o mundo pela palavra de Deus. E isso é assim com a cosmovisão cristã. E aí, por isso que a gente, quando conversa, quando está aqui na igreja, quando vive a igreja, a gente se dá bem em tantos pontos. A gente pensa igual em vários pontos, mas só que, por exemplo, o Luiz ele enxerga a cosmovisão cristã diferente de mim, diferente da Rebeca, mas todos enxergamos com a mesma vista, com o mesmo óculos, mas com vistas diferentes. Sim. Entendeu? Foi desafiador, pra vocês começar a pensar assim? Foi complicado? É um processo, né? É um processo. Que a gente vai desde... A igreja tem uma importância muito legal. Porque desde pequeno, se você convive ali naquele lugar, você começa a aprender coisas. E aí você consegue saber o que é certo do errado. Aí é uma conversão também, para até quem vive dentro da igreja sempre. Porque você tem a sua família, a cosmovisão da sua família, os ideais da sua família. Mas quando você vai para a igreja, você está convivendo com outras pessoas que partilham da mesma fé. E isso é uma construção. E aí eu acho que chega um ponto da vida do adolescente, na adolescência, né, que geralmente acontece, ou então na transição da adolescência para a juventude, aí começa a ter esse pensamento de realmente se você vai seguir o que é certo ou você vai compartilhar o que talvez seja de errado, né? Porque a gente vai vivendo muitas coisas que são não tem nada a ver, eu posso ser cristão, mas eu posso também fazer outras coisas que eu julgo não ter nada a ver. Ou então assim, não, Jesus não vai voltar agora, né? Quando eu era adolescente eu pensava assim, não, tudo bem, eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão, Jesus não vai voltar agora não. Mas quando você assim vive na igreja e aprende as coisas de Deus, você entende que tem um tempo determinado, né? Que Jesus vai voltar sim, mas que você não pode viver de qualquer jeito, né? Que você tem que ter uma vida de santidade. Aí eu acho que quando você entende essa questão,
de você realmente viver sendo o que você diz, né? Vivendo ali realmente com os óculos colocados nos olhos, aí há essa conversão, né? Você para de saber só o que é certo e errado, você passa a escolher ou viver na fé, na santidade que Deus manda, ou não. E aquilo também não fica tão difícil, né? Tipo, por exemplo, antes da gente ter essa cosmovisão cristã, pra gente aquilo é absurdo, que a igreja faz tipo uma ditadura, sabe? Tá ali, tem que seguir regra e ponto. Não é assim que funciona. Quando a gente começa a ter essa lente, quando a gente coloca essa lente, começa a enxergar melhor, a gente vê que aquilo realmente é melhor pra gente, né? Tipo... Mas isso é interessante, porque, por exemplo, eu tô falando aqui com pessoas que nasceram no Evangelho, nasceram de berço. Por exemplo, o Fabiano, aqui da igreja. O Fabiano, ele não nasceu na igreja. Meu pai não nasceu na igreja. Meu pai se converteu. Muitas pessoas. Para ele, essa mudança foi radical dos óculos. Pra gente, não. Porque a gente já estava imerso. E isso é o cristianismo estrutural. Você já ouviu falar daquele racismo estrutural? Sim. Então, da mesma forma tem essa expressão agora, cristianismo estrutural. O que é o cristianismo estrutural? É uma religiosidade legalista que a gente acaba aprendendo na nossa vivência com o sagrado. Então, por exemplo, a gente está aqui na igreja, a gente vem aqui para a igreja, nossa mãe e nosso pai ensinam que a gente tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que falar com Deus, porque eles fazem isso. A gente tem que vir na igreja e ouvir mensagens, porque o pastor está ali, porque meu pai e minha mãe fazem isso. É uma tradição. É uma tradição. E aí, existem vários dentro da igreja, às vezes antes da adolescência ou depois da adolescência ou velhos, que nunca se converteram de verdade, nunca pararam para ver com os olhos deles de verdade que o Espírito Santo consertou para eles enxergarem que tem alguma coisa errada com a cosmovisão delas. Tem alguma coisa errada com o modus operandi dela em enxergar o mundo. Porque tem gente, por exemplo, que faz assim, vem na igreja domingo, tem um contato com o modo operante de ver, enxergar com os óculos, e aí depois desliga esse modus operandi e vive a semana como se não existisse uma cosmovisão cristã, como se nada fosse interessante. Ou se fossem gavetas diferentes. Como se fossem gavetas diferentes. E uma coisa interessante, falando de gaveta, né? Piada interna. E como se fosse interessante. Às vezes eu tô lá em casa e eu ouço assim, da minha janela, alguém botando um forró, um funk, na mesma casa, lá no final da vila. Aí daquela mesma casa, de repente começa a escutar um corinho cristão. Aí eu, caraca, isso acontece muito. Quando tá precisando muito, coloca evangélico. As pessoas falam assim, não, agora eu preciso acender um incenso aqui. É verdade. Ou preciso botar uma música aqui que dá uma amenizada, porque o evangelho é moral, o evangelho é bom, a gente pode ganhar muito dinheiro com o evangelho, é investimento no banco do céu. Meu Deus. Se você for muito bom, você vai pro céu, mesmo que você seja um fornicador, adúltero, mentiroso, não. Jesus morreu por mim e eu não preciso, eu só tenho que ir na igreja, dar o dízimo e acabou. Não é assim. Oficial, seremos cancelados. Seremos cancelados aqui. Ok. Tem uma visão bem estranha em relação à cosmovisão cristã, né? Essas lentes, que algumas pessoas acham que possuir essas lentes, usar essas lentes, sempre estar em cima do muro. Tem muita gente que pensa isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu só falar uma questão sobre as lentes. A gente não consegue, a lente meio que não é um óculos como a gente enxerga. É como se fosse uma coisa fixa, tá? Que esteja dentro da nossa carne. É como se os nossos olhos estivessem por trás de uma lente permanente que está presa na nossa carne. Isso não consegue tirar. Eu ia até fazer uma ligação com o metaverso, né, do Oculus Rift, né, que agora o metaverso está em alta. É como se fosse um metaverso mesmo. Você está dentro de um ambiente virtual, que você vive aquele ambiente ali como se ele existisse e você enxerga através daquilo. Mas você falou que as pessoas vivem como se estivessem em cima do muro. Como estivessem em cima do muro. Eu uso essa lente aqui, né? Não necessariamente uso, mas só que ela está acoplada a mim, né? De uma certa forma. Sim. E por isso eu tenho que ser neutro em todos os assuntos, eu sempre estou em cima do muro.
Tem muita gente que pensa assim. Mas aí você fala como se você tivesse uma cosmovisão do mundo ou uma cosmovisão cristã. Cristã. É porque assim, não existe cosmovisão cristã compartilhada com o mundo. Não tem como existir. É água e óleo. É verdade. Por exemplo, você tem a cosmovisão marxista. A cosmovisão marxista, ela fala que as pessoas, elas precisam... existem muitos produtores, né? E a produção... Tem uns que produzem muito mais do que os outros, e para haver um equilíbrio, todos precisam produzir por igual e viver por igual. Isso é um idealismo marxista. Já Jesus, ele fala que não, que nós somos servos de todos, que nós, ele morreu para que nós fôssemos salvos e ele quer um relacionamento conosco. E a caridade, o dar, é uma essência do amor sacrificial de Jesus por nós, mas é só uma forma de demonstrar que você é de Cristo. Mas não é a essência, não é a salvação. Não é o produto final. Então, uma coisa não consegue se misturar com a outra. Sim. É claro que eu posso usar termos do marxismo para falar, assim como o Paulo usou pelo menos três referências a outros filósofos. Paulo usou 3 referências a outros filósofos nas cartas dele. Eu posso usar, só que eu posso usar para lição do Evangelho de Jesus. Eu tenho que tirar aquela pérola e limpar e usar. Agora, aquilo ali não pode ser o meu fundamento. Dentro desse contexto, né? É isso. Então, eu não tenho como ficar em cima do muro. Se eu já estou em cima do muro, eu já sou de Satanás. Porque não é de ninguém, né? Uma imagem sobre isso que alguma vez eu acho que já circulou nas redes sociais. Já sim. A verdade, ela é absoluta. Esses dias eu estava escutando aquele cara que fez o Agostinho Carrara. Aí ele fala assim, a mentira, existe mentira absoluta. Não existe mentira absoluta. Aí eu falei assim, como assim? Não existe mentira absoluta. Se a mentira é mentira e a verdade é verdade, como existe um meio termo para isso? Meia verdade? Existe. A verdade é uma mentira. A verdade a mentira é uma verdade, vai. Quer fazer o próximo? Agora a Rebeca que vai responder, gente. Eu não. A Rebeca tá muito quieta. Uma observação que eu queria fazer aqui também. Sobre o termo original lá em alemão, tem um vídeo no YouTube do Iago Martins, do pastor Iago Martins, ele fala, respondendo ao pastor em live, que ele fala um pouquinho sobre esse termo e sobre a questão da história que você falou, da gente já nascer nesse contexto, de já nascer em uma história maior, ou até na história de pessoas tão próximas da gente. O pastor Jonas Madureira também tem um vídeo que fala sobre cosmovisão. As referências, poxa. Então a gente deve deixar aí em algum lugar depois para vocês acessarem esse vídeo. Agora, eu recomendo muito uma referência absurda, que é um cara absurdo. Mauro Master, Felipe. Eu tô com Felipe Valente na cabeça, mas não é Felipe Valente não. Felipe Fontes e Pedro alguma coisa. Tem uma live deles 3 falando, porque o Mauro Master foi o cara que introduziu o assunto no Brasil, com a junção. O Felipe Fontes, é isso? Ele é o cara que explica muito bem sobre esse assunto. Então eu recomendo muito. Escreve assim, Cosmovisão Cristã, Felipe Fontes, ou Mauro Master, você vai achar lá. Muito bom. Ótimo, é o cara. Todos aqueles que se auto-intitulam cristãos, eles necessariamente enxergam o mundo com essas lentes? Fala aí, amor. Eles o quê? Necessariamente? Enxergam o mundo com essas lentes? Não, acho que não. Acho que muitas pessoas acreditam em Deus. Bom, São crentes. Creem que e outras pessoas que realmente vivem o que a Bíblia fala. Ou aquelas pessoas que pensam que vivem, né, o que a Bíblia fala. Então acho que é relativo. Assim, as pessoas acabam se confundindo, né? Pensam que estão vivendo
o que realmente Jesus manda, mas às vezes nem sabem o que a Bíblia fala. Sim. Existe uma falta de conhecimento. E aí acabam entrando em ideologias que o mundo coloca assim na frente, né, das pessoas, e a gente acaba confundindo às vezes com o que a própria Bíblia diz que é verdade. E a gente fica assim, sem verdade. Fala, não, mas tudo bem, a gente pode fazer isso, não tem nada a ver. Mas aí, ou então, não, a gente pode fazer aquilo, porque aquilo também é cristão, ajudar o próximo é cristão, amar o próximo é cristão, aquela questão, né, todas as formas de amor, né, amor é cristão, Jesus é amor e tudo mais. Então acho que as pessoas que se dizem, nem todas, né, vão realmente proferir a fé de verdade, que é verdadeira. E aí tem aquela questão, né, de muitas pessoas que falam, né, que chamam Senhor, Senhor, né, mas na verdade nem Deus as conhece. Então acho que isso é muito perigoso, porque é um relacionamento pessoal, e aí a pessoa tem que ter certeza, tem que ter aquela visão dela de fora, se ela realmente é cristã e se aquilo que ela fala que ela realmente faz. Às vezes a pessoa como tá a se Bíblia enganando. Ela realmente pratica aquilo. Realmente pratica. Eu fico vendo alguns colegas meus que, tipo, falam que são cristãos e tal, e a gente vê algumas atitudes que não é, mas aí na cabeça da pessoa ela tá fazendo certo. Sim. E, enfim, ela ainda não tem essa lente. Isso é perigoso, porque algumas pessoas se diz cristã, mas faz coisas que não tem nada a ver. E aí pro mundo, né, pra referência das pessoas que veem isso, fulano é cristã. Só que ela faz isso, então isso realmente é cristã, é ser cristã, mas não tem nada a ver. Então às vezes tem uma coisa totalmente fora do que é a verdade bíblica e é propagado pelas pessoas, e isso vira uma confusão, né? Por isso que é difícil também, e ser cristão às vezes vai trazer ódio e ferir, né, os ideais, porque as pessoas pensam que é tudo muito legal, tudo muito liberal. Na verdade a Bíblia, ela instrui muito claramente do que a gente deve fazer, do que é realmente pecado, do que vai levar a gente para o inferno, que é verdade. E as pessoas ficam perdidas, não sabem a verdade. Sim. Mas é uma coisa interessante, porque desde o momento que você se converte, o Espírito Santo te chama, é ele que faz o processo de limpeza das suas lentes. Mas se você permitisse esse processo acontecer. Verdade. Então existem vários cristãos. Aí entra a definição de crente, né? O que é um crente? Crente. É que crê em alguma coisa. Crê em alguma coisa. Cristão é o quem que segue. vive a verdade. É um pequeno Cristo. Que tipo de verdade, né? Então, o pequeno Cristo, ele vai lutar para que o Espírito Santo continue limpando as lentes dele. Isso é o processo de santificação. A gente não é plau, salvos, pronto, a nossa lente está limpa, estamos vendo tudo. Verdade. Não, esse processo ele demanda tempo, mas é o que eu falei da miopia. A nossa miopia é consertada. E a gente passa a ser incomodado com aquela lente. Não, a gente tem que ver alguma coisa estranha. Peraí. E aí a gente faz esse processo da vida sendo transformados. Isso é muito legal. Atualmente, quais são os principais desafios para aqueles que seguem a Cristo e compartilham essa cosmovisão? Bom, eu acho que esses desafios sempre ocorreram, sempre vão acontecer. Porque lá nas bem-aventuranças diz que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Sim. Então, a gente vai sempre ser perseguido em qualquer tempo, seja pós-moderno, seja contemporâneo, seja no passado, nós vamos sempre ser perseguidos, não tem jeito. Sim. Porque a gente tem que carregar a cruz de Cristo. Sim. E a cruz de Cristo é vitupério, né? É maldade para o homem. Chega a ser, o amor de Jesus chega a constranger as pessoas. De tão incrível que ele é. E existem. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Onde está escrito que seria fácil, né? Nunca. É verdade. Não vai ser fácil. E existem vários tipos de perseguição, né? Tem países que são perseguidos de verdade, com pena de morte. Pessoas morrem. E talvez aqui no Brasil a gente não seja perseguido dessa forma, mas ideologicamente começou a crescer, né? Uma perseguição justamente daquilo, de muitas pessoas até falarem que a Bíblia, né, está errada. Tem já gente vi que fala isso. que- Se a Bíblia fala que
que os homossexuais não podem se amar e viver assim, que a Bíblia se mude, né? Que seja mudado o que está escrito ali, porque tem que ser verdade. Sim. E aí é uma forma falar disso, ela começa a abrir as narinas. Né? É uma imposição. É porque fala-se tanto de liberdade de expressão hoje em dia, mas quando a gente fala a verdade, essa liberdade de expressão não é aceita. É só o que convém, né, eles defenderem. E o que eu vejo muito é que o pessoal fala que a gente merece, né, sobre esse ódio todo, porque falam que nós soltamos esse ódio primeiro. Eu não tava aqui, eu não era nascida, eu não lembro de ter soltado ódio em ninguém, sabe? Não, mas eu acho que o simples fato da Bíblia chocar e ir contra o pecado já gera esse ódio, entendeu? Sim. Tanto que eles estão querendo criminalizar a Bíblia, né? As pessoas querem criminalizar a Bíblia. Esse tipo de gente nunca nem leu a Bíblia, não sabe? É o tipo de pessoa que aprende a Bíblia pela internet e acha que é aquilo, tipo, porque é a opinião das pessoas do mundo. Se você quer saber mais de Bíblia, você vai discutir com um teólogo, vai conversar com alguém que sabe, não com alguém aleatório na internet de um momento. Eu vou te falar assim, até os teólogos, tem teólogo que é o neo-ortodoxo. Eles enxergam a Bíblia por essas óticas da contemporaneidade, mentiras é meia verdade, né? Da falta, tipo assim, eles criticam coisas absolutas. Eles dizem que tudo é meio mentira, sabe? Não, isso aqui Jesus estava querendo dizer isso, não. Distorcem e ignoram muitos versículos bíblicos. Jesus apoia os pobres somente, ele quer ser um Cristo pacificador que vai pacificar todas as pessoas e dar igualdade a todos. Não é assim. Não é assim. É só quando Jesus voltar. Ele só colocou o reino dele aqui na terra para que nós sejamos salvos. Ponto. Sim. Agora, quando Jesus voltar, vai haver essa igualdade para todos. Agora, o Mano Brown falou uma coisa interessante. Depois vocês entrem lá nesse canal. É um canal ruim pra caramba. É um canal. Eu esqueci o nome do canal, nem vale a pena dizer aqui. Mas o Mano Brown, ele falou que Jesus era negro. Sabia? Jesus era negro, que ele sofreu injustiça e racismo. Os fariseus que eram brancos, os saduceus também. Agora você me pergunta, Jesus era negro? Não. O Pedro chegou. Pedro chegou? A mãe ele que tá tocando. Então, a menina vai abrir, eu acho. O Jesus era negro? Não era negro. Jesus era moreno por causa do sol. Ele era como existem estudos, né? Os árabes. Hoje é a mesma coisa. Os fariseus, então, eram brancos? Não, eles eram morenos também. Só que estava havendo um embate de religião. Uma outra percepção, né? Uma outra tipo de Não percepção. teria abrido a porta. Não, a Sônia... Oh, meu Deus, problemas técnicos. Problemas técnicos, gente, problemas técnicos. Calma, vai lá. Gente, Coloca lá, nosso assistente. Nosso assistente. Você nem está pra mim. Não tem jeito, cara, você vai aparecer. Não, tchau. Não sozinho, tchau. Eu achei bem interessante o que vocês falaram, né? Toda essa questão dessas meia-verdades, eu vou colocar assim. Isso, inclusive, na Bíblia, né? Isso acontecendo com a Bíblia, né? Ela começando a ser objeto, em que eles pegam essas meia-verdades. Não só isso, mas isso acontecendo dentro da igreja. Exatamente. Estamos dentro da informação. Sim. O país está dividido em dois polos e a igreja está infestada de heresia, está infestada de corrupção, Sim. de falsos profetas, Sim. né? E nesse contexto, Eu tenho uma teoria sobre isso. Posso falar? Pode. Então, a minha teoria é a seguinte: que sempre existiu perseguição, sempre existiu heresia, sempre existiu pessoas ruins dentro da igreja. Sempre existiu. Sempre. E só o que acontece é o seguinte: nós estamos divididos em praticamente três polos, Luiz. Eu acho que é a esquerda, a direita e o centrão. Posso botar o centrão também agora nessa jogada. Mas o que acontece é o seguinte: como nos últimos anos aí, os números de crentes aumentaram dentro das igrejas, instituições, vou delimitar esses termos, crentes e instituições, muita coisa veio junto com esses crentes, muitos deuses estranhos vieram junto com esses crentes.
muitas ideologias, pregações, mentalidades de outras religiões, porque também nós brasileiros somos sincréticos. Há um sincretismo religioso muito grande. Você está hoje aqui na igreja, mas você, para o seu próprio benefício, né, a teologia good vibes, né, para o seu próprio benefício, você vai também lá no espiritismo, para buscar uma bênção. Você vai lá para destravar o seu amor lá na macumba, né? Então existe esse sincretismo religioso desde a época dos escravos, por exemplo, que as pessoas sempre iam dentro da igreja católica para adorar os próprios Exus lá dele. Porque buscam os seus próprios ideais, né? Sim. Que você está buscando e é isso que importa. Sim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter a bênção, todo mundo quer ir pro céu. É um pseudo-cristianismo. Hoje em dia, na verdade, falam que até se for pro inferno tá legal, tem vantagem, né? Tem pessoas que brincam com isso. Eu vejo no Wattpad, que é um aplicativo de fanfiction. E assim, em todo site tem as coisas que não tem problema, não tem problema nós cristãos lemos. Entra, Pedro. Não tá ali fora ainda, não. Tu me amas, Pedro? Ele não tá aqui. Ele tá aqui. Pode vir. Ele está entre nós. Oi, Pedro. Pra câmera. Sim. Não E tá assim, funcionando? Não aparece? Nesse mesmo aplicativo eu vejo muita gente falando, tipo assim, porque as fanfics normalmente são de casais, né, normal, e aí colocam gente famosa ali. Aí eu vejo muita gente falando assim, nossa, se tiver essa pessoa lá no inferno, eu vou agradecendo. Eu vou estar lá vendo a Ariana Grande, vou estar lá vendo a Rihanna. O pessoal fala isso, eu tô citando o que eles falam, né? Mas isso é diabólico, porque tem os pensamentos vão se convergindo pra normalizar até o inferno ou o céu, uma coisa banalizada. Uma coisa assim, tem importância. Só que as pessoas não sabem que realmente existe. Eu tava falando isso com o João, né? Às vezes parece que é muito longe, né? Porque a gente não vê Deus assim. E aí a gente pensa, nossa, existe céu, existe inferno, será que tudo isso é verdade? Chega um ponto que a nossa fé é muito limitada. Só que as pessoas não enxergam isso também e não buscam saber se é realmente verdade, porque está muito longe. Tava falando com ele também que tudo no mundo te leva a coisas do mundo. Então assim, você vai no mercado, sei lá, aí você ouve a música da rádio que fala sobre coisas do mundo, aí as pessoas conversam sobre coisas do mundo. Então todo lugar te leva a coisas do mundo. É muito difícil, só se você entrar numa igreja mesmo, ou se você tiver alguém que esteja evangelizando, que vai falar de Jesus. Porque Jesus fica assim, Deus te abençoe, amém, vai com Deus. Só que quem é Deus, né? Quem é Jesus? Morreu na cruz, pronto. O que ele fez? Eu tinha esse pensamento. Não, e você fala palavras de Deus, lê texto na rua, não vai santificar a rua. Não vai santificar o meio que você está vivendo. Pode ter seu efeito, claro, porque a palavra dita, ela... Cara, não, eu posso contar eu vou contar um negócio que aconteceu. Eu tava na rua, aí de repente, um irmão chegou assim e falou pra mim: "Ei, varão, tudo bem?" Opa, beleza? Aí ele falou assim: não quer abençoar minha caixinha, não? Eu falei: por quê? Aí ele: não, tá vendo ali, olha ali. Aí ele apontou assim um poste. Eu falei: aí ele: eu tenho andado às madrugadas pichando o nome de Jesus aí em todos os postes, disseminando a palavra de Deus. Oh, meu Deus! Gente, tadinho. Talvez ele tenha um bom coração. Foi uma boa intenção, mas... tem que ter um bom sentido. Exatamente. É igual o pessoal, né, falando que Jesus vai voltar em Cauã, né? E aí, 2070. Tá chegando. Nossa, mas já falaram tanto que Jesus vai voltar. 2012 já passou também. 2017, eu acho que teve um, foi 2018, meu Deus. Ou seja, eu tinha muito medo daquela época. Da cosmovisão. Sim, pra poder ninguém estar com o passe certo, né? Então, mas qual é a minha teoria? É que a igreja, nós acabamos no Brasil, acho que desde a década de 90 até 2021, a população cresceu em 40 milhões de pessoas. Eram 180 milhões, hoje somos 220. E com esse crescimento exponencial grande que a gente teve em qualidade de vida, muitas pessoas elas identificaram a igreja
também por conta dos sacerdotes maus, por conta das igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, que todo mundo quer se dar bem na vida e tudo mais, pregaram o evangelho falso, o evangelho que visa o crescimento e benefício próprio. E aí todo mundo quer ganhar, quer vencer e tal, vai nessas igrejas. Aí lá elas têm contato com essa cosmovisão. De alguma forma, elas enxergam o sagrado. E aí elas querem trazer o sagrado para a vida delas. Então elas acabam não sendo convertidas da miopia, mas vivem no sagrado durante os dias, durante os momentos. E aí começa a ter uma secularização do cristianismo protestante. O que aconteceu na época de Constantino, lá em 400 antes depois de Cristo, quando da noite para o dia o Império Romano todo virou católico. Por quê? Se você não fosse católico, você ia ser morto. Basicamente isso. Então, as pessoas que adoravam Diana, dos Efésios, elas transferiram Diana para Maria, por exemplo. Eu vou trazer o meu Deus para dentro da Igreja Católica. E eu vou ter imagens para representar esses deuses. Você traz o paganismo para a igreja. O paganismo para a igreja. Isso que aconteceu quando os escravos vieram para o Brasil também, né? Trouxeram muito isso já existia na Igreja Católica. Sim. E aí, com o tempo, esse paganismo foi dando lugar ao poder. Né? A Igreja Católica queria mais poder, mais poder, mais poder. E é o que está acontecendo hoje. É um pós-reforma. Nós precisamos viver hoje a pós-reforma. A gente precisa reformar o que já está estragado depois da reforma. Nós estamos vivendo hoje nesses momentos no nó da história, que é preocupante, é crítica para que a gente seja reformado de novo. Mas por quê? Sempre existiu a heresia, sempre existiu os falsos profetas, sempre existiram os mestres ruins. Até depois de Jesus, logo depois existem cartas de João, de Pedro, de Paulo, escrevendo a respeito desses falsos profetas, desses homens ruins, esses falsos mestres, que iriam colocar o gnosticismo, o judaísmo dentro da igreja. Então hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. E aí isso só fomenta mais uma coisa: Jesus tem que voltar, ele deve estar perto, e ele é assim. E dentro desse contexto, né, que a gente falou agora do que acontece dentro da igreja, né, como que a gente filtra as informações recebidas? Né? A gente está em uma era que a informação tem tudo quanto é lugar, né? Da mesma forma como Jesus ensinou, a gente precisa da palavra de Deus, e esse é o maior filtro, a maior peneira que existe. Se você viver a palavra de Deus, você vai ser transformado pela santificação, os seus lentes da cosmovisão vão ser limpas dia após dia, por contato do Espírito Santo, e você vai ser transformado dia após dia. Porque se a gente lê, a gente conhece, né? Isso aí. Se a gente conhece, a gente pode criticar. O pecado é o mesmo e o remédio é o mesmo. Desde o início até agora, irmão. A Bíblia está completamente relacionada com a maneira como o cristão enxerga o mundo, né? E alguns grupos tomam a Bíblia como um livro desatualizado e retrógrado. E como cai isso? A Bíblia, ela não precisa ser atualizada, como a Ivy falou. Eu falo já do nome porque ele já tá, todo mundo sabe disso. Na época foi um equívoco? Na época do início da igreja, os pais da igreja, eles tinham concílios e eles falavam Marcião, falavam os nomes dos caras para poder. E o nome dos caras. No Timóteo que ele fala assim: entreguei o fulano e fulano pro diabo. Sim. Vamos informar também, né? Vamos informar tempo, né? Vamos informar a tempo. Não, inclusive, os nomes dos criadores de heresias deram nascimento aos nomes das próprias heresias que eles falavam. Tipo, marcianismo, né? Criado por Marcião. Então a gente pode falar quivitismo. O quivitismo é uma heresia. Você não precisa atualizar a Bíblia. O que você tem que fazer é pregar ela com a boa exegese. O que é exegese? Extração do texto bíblico, do que o texto bíblico fala na realidade,
e a boa hermenêutica. A hermenêutica é a aplicação dessa boa exegese. Não tem como você falar um texto, tirar ele de contexto e aplicar ele num outro contexto. Você está fazendo uma exegese, né? E uma má hermenêutica. E isso acaba fomentando essa ideia que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas só que não. Se você tiver uma boa exegese e uma boa hermenêutica, a Bíblia ela é atemporal, porque o pecado é o mesmo do homem desde Adão. Sim. E o remédio é o mesmo. Então, uma boa aplicação bíblica faz com que a gente consiga entender o ambiente que nós estamos vivendo e como a gente vai responder esse ambiente. E meu pai sempre fala uma coisa que é: a Bíblia não tem que ser atualizada, ela está mais atualizada que a gente. Exato. Ela já sabe. Exatamente. É mesmo. Está escrito o que vai acontecer no final. Já Mas sabe, já tem spoiler. Eu esqueci o nome do Wesley. O Wesley falava assim que é importante você ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Por quê? Você tá lendo a Bíblia e você está olhando o ambiente que você está vivendo e você faz uma crítica a esse ambiente com a Bíblia. Uhum. Então a gente não pode olhar só para o céu, senão a gente vira fanático legalista. Ou então só ler o jornal, né? Ou só ler o jornal porque a gente vira um cientista ateu. A gente tem que ter os dois para a gente poder saber para onde a gente está indo e o que a gente tem que fazer. E o que prevalece é a Bíblia, né? É isso aí. Porque às vezes a gente pode ficar assim pensando, não, mas a teoria tal tem tanto sentido, né? Sim. Aí a gente esquece. Sim. A Bíblia e a ciência têm que andar de mãos dadas. A ciência comprova a existência de Deus. Tem gente que fala que a Bíblia e a ciência não podem bater, que é impossível, por isso a Bíblia é um livro de mitologia. Eu não vejo dessa forma, pelo contrário, cada vez que a ciência estuda mais comprova coisas acontecendo na Bíblia. Tipo, a gente fala, impossível, mas. né? É aberta, não sei falar. Então, Mas sendo que é provado que pode sim acontecer. Mas só que a questão é: por que aconteceu naquela hora? É isso É o que eu aí. penso. Aquilo sim. Tá convergido ali, né? Sempre tem o milagre ali. Sim. Sempre tem o poder. São coisas de que Deus. podem ser acontecidas assim, não é tipo como se fosse impossível, mas é naquele momento certinho, quando precisa, sabe? Então, mas esse negócio é interessante, que a Bíblia, ela precisa ser o ponto de partida da ciência. Ela pode ser uma das formas de pesquisa da ciência, mas a Bíblia não está preocupada em ensinar cientificamente. A Bíblia não tem todas as respostas científicas. E ela nem quis se dar o luxo de escrever cientificamente ali. Por quê? A Bíblia é a história da salvação. Ponto. Foi só uma notícia. É boa notícia. As pessoas querem requerer uma coisa que não é o objetivo dela. Não tem como você encaixar a Bíblia na fórmula de Bhaskara. Como o pessoal fala. Então, explica a mente da Terra é plana? A Terra é plana? Olha aí, vamos falar sobre Meu os negacionistas. Ok. Então, olha, a gente ia falar disso mesmo. Como você chegou? Tema ganhando notoriedade. Tá vendo? Bastante notoriedade nacional. Sim. E ele está sendo relacionado muito ao cristianismo. Mas é real, essa relação é real. Como chegamos nesse ponto? Então, Rebeca, como chegamos nesse ponto, Rebeca? Com muita falta de sabedoria. Então, Já me perguntaram, inclusive, no estágio que eu fazia. A Terra é plana, estão dizendo, mas ela é evangélica. Fala aí, Rebeca. Ela é evangélica. Não tem nada. não tem nada disso na Bíblia, não. Ela não, gente, não tá nada escrito. Aí eles, não, mas os evangélicos falam. Evangélico. Então, você tem que ler a Bíblia pra você saber. Realmente. Meu Deus. Então, o que acontece é que a negacionismo está diretamente ligada a fake news. Com né? E certeza. perda de tempo. E a né? Não má faz nem divulgação sentido, científica no Brasil. Porque essas pessoas que são terraplanistas, de fake news e tudo mais, elas tiveram uma formação cristã, de alguma forma, mas só que elas amam a conspiração. Tudo é conspiracional. Por quê? As pessoas não têm a capacidade hoje de maturidade de divulgar o conhecimento. As redes sociais, porque vocês nasceram já no meio das redes sociais. Eu sou da década de 90, para mim era muito importante rebobinar uma fita. Né?
E só que na década de 90 você não tinha notoriedade, você não tinha voz. A década de 90, 80, você só tinha um jornal e a televisão e a rádio. A internet começou ali, mas quem tinha notoriedade, quem tinha voz, eram a minoria das pessoas que podiam falar ou escrever em algum lugar. Hoje não. Hoje todo mundo pode escrever, pode falar, pode postar, pode fazer uma live, todo mundo. Muito fácil. Então, você tem uma disseminação de um conteúdo, de um conhecimento que não tem maturidade para estar ali. E aí, esse conhecimento que não teve maturidade para ser dito, vai ser ouvido por uma pessoa que não tem maturidade para ouvir esse conhecimento imaturo. E ela vai reproduzir a síntese de uma imaturidade concebida. E aí vai só existir imaturidade, e a gente vê renascendo zumbis já mortos, há muitos anos enterrados. Zumbis, por exemplo, da Terra plana. Pô, isso aí foi discutido no século XIV, foi, Luiz? Século XV? Que zumbi da Terra plana? Não, a Terra plana não foi desmentida do século XV ou XIV? Sim. Não teria como ele estar sendo Na verdade, os gregos já tinham, já falavam sobre não isso. teria, Não existe. Mas teria na um fim, não Terra teria um fim. Redonda, Alguma hora. um rei, não foi o rei da Espanha, que não sabia se o Sol girava em torno da Terra ou a Terra girava em torno do céu. Teve um experimento físico na Grécia Antiga já com sombras. Que eles indicavam que a Terra tinha uma curvatura. Euclides, não foi? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. 6? O que é 6? Século 6. O Cauã digitou ali, o Cauã. Dedos rápidos. Ok. Então a gente falou já um pouquinho sobre negacionismo, certo? E agora eu quero entrar num assunto aqui. A gente falou bastante do que acontece dentro da igreja, né? Desses movimentos chegando dentro da igreja. Sim. Que começam geralmente fora, né? E essas pautas entrando na igreja. Então, mas é só terminar esse negócio. Sim, claro. Os zumbis estão renascendo. Zumbis. Né? Estão voltando, terra plana e tal. E as pessoas estão aplaudindo por imaturidade. E essa As pessoas não procuram sobre, né? Elas só acreditam elas que gostam disso, elas gostam do místico, do sobrenatural. E aí você tem pessoas que agora tem clickbait, você ganha dinheiro com isso. Então você vai divulgar ainda mais mentira para você poder ganhar dinheiro. É igual o pessoal que acreditava no ET Bilu, né? ET Bilu, ganhava muito dinheiro, muito muito. Busque conhecimento. Mas o verdadeiro até ele tá vendo, dava um spoiler da Bíblia, tá vendo? O ET Bilu tinha quase os outros, né? Meu Deus. Não, o interessante é ver o Danilo Gentili entrevistando o Zé do Caixão. O Zé do Caixão falando mal daquele Henrique Cristo. Ele falou, aquele cara não é o Cristo, aquele é um mentiroso. Ele não conhecia o Cristo de verdade. Até o Zé do Caixão estava evangelizando. Cara. Mas o que acontece? Porque no meio evangélico tem muita fake news e negacionismo. Tem muita briga, eu vejo muita briga sobre temas que, tipo, às vezes nem tem tanta importância de ficar discutindo. Exatamente. No TikTok, nos últimos dias, tem discutido muito sobre funk gospel, sobre paródias de funk gospel e tal. E teve um cara que ele é satanista e ele começou a falar umas coisas assim, com total falta de desinformação, assim, muita desinformação. E aí o pessoal começou a reproduzir o que ele tava dizendo. E aí, tipo assim, os cristãos estavam quietos na dele, porque, pô, ele não é da mesma religião, tem opiniões diferentes. Só que como ele tava passando fake news, aí começou essa discussão. Só que isso gerou uma briga entre os cristãos sobre quem concorda com isso e quem não concorda com isso. Aí fica, quem tá certo? Quem que tá certo? Nossa. Não, o Apocalipse vem sendo dito muito mais firme por causa da pandemia, mas antes da pandemia já as pessoas têm mega interpretações do Apocalipse, tem revelações. Apóstolo ou Papa, o semideus, né, tem revelação a respeito do fim dos tempos. Aí vai enche. Porque as pessoas querem estar a par, né, de muita novidade, uma grande revelação que a Bíblia já revelou, que já está sendo aí. Tem um maluco que veio até aqui na igreja, não vou falar o nome dele, por ética, mas
Ele tem um canal do YouTube que ele ganha visualizações pra caramba, muita visualização. Ele é um cantor gospel. E esse cara, quando sai qualquer vídeo de qualquer escândalo, de qualquer coisa, ele posta lá falando que é o fim dos tempos. Sim. Jesus já dizia os fins dos tempos. A gente sabe, a gente tá vivendo o final dos tempos há um tempo, né? O pessoal acha que a gente é louco de pensar que Jesus está voltando, tipo, Cara, doidão, pô, brisado com Jesus está coisa. voltando. Ai, Nós gente. estamos vivendo nos últimos dias. Desde Jesus até agora, 2021 E que, se você anos, parar pra pensar, não faz tanto 22 tempo que Jesus veio. Tipo, faz 2020. É verdade. 22 anos vivendo na última semana, nos Meu últimos Deus. dias. E a gente tem que sim viver como se Jesus voltasse amanhã ou Sim, hoje. Sim, pode ser agora. Eu pisquei. Foi. Quando eu era adolescente, tinha muito medo disso. Falava, não, Sim. eu sabia que eu tava errada. E aí eu fazia coisa errada, assim, tipo, responder a minha mãe. Respondia a minha mãe e tal. Aí eu falava, mãe, Senhor, me perdoa. Aí ia pra igreja e falava, não, tem que pedir perdão. Se Jesus voltar, eu vou ficar. Eu tinha medo disso, tinha muito medo. Eu também de ser tinha mais medo. Tem tranquilo. uma história engraçada. Quando eu era criança, eu tinha medo de ficar sozinha. Aí minha mãe. Meus pais arrebatados, eu fiquei. Então, não, a minha mãe fechou a casa inteira. E ela acordou, deixou as coisas como estavam, não arrumou a casa e foi comprar pão. Aí eu fiquei lá, acordei, quando eu olho a casa toda arrumada, desarrumada, que não era normal isso na minha casa, minha mãe, coisa com limpeza, tudo fechado. Aí eu, Jesus voltou e eu fiquei! Os vizinhos tiveram que pular pra me pegar. Nossa! Aí minha mãe chegou, Ai, o que meu tá Deus. acontecendo, João? Então, porque eu tinha essa consciência. Não, e tinha até pessoas, pastores que pregavam assim: se Jesus voltar hoje, você vai pro inferno? Aí fica meu nome, eu não Aí você falou uma vez que assistiu uma pregação, né? Que a pessoa falou, vem aí 5, Não. o lago de chofre está Foi assim, ó, foi assim. 30 segundos definiram o 11 de setembro. Mano, Que 3.000 pessoas morreram. 30 segundos foi definitivo para que 3.000 pessoas morressem no 11 de setembro. Então agora você tem 30 segundos para vir até aqui na frente. 30! Você e sua mãe no lago de fogo e enxofre. 29! Meu Deus, cara, ele tá falando só isso. Mas isso é um convencimento humano, né? Pro não cristão, para a pessoa que não crê em Cristo, Jesus é um ladrão. Porque Jesus vai vir, fechar e piscar de olhos como um ladrão. Ele vai vir como um ladrão chega. Cara, o ladrão assalta um banco em 20 segundos. É contado. Aqueles filmes do Baby, por exemplo. sim. Cara, impressionante. Agora, para nós, a igreja, Jesus vai vir como um noivo. Como aquele que vai resgatar, vai tirar. É uma alegria. Aquele que é esperado, né? Ele é esperado por nós. Pro mundo, não. Pro mundo Por ele isso é ladrão. que, assim, pra gente, a gente não tem que ter medo quando Jesus Sim. voltar. A gente tem que ficar feliz. Tipo, se você tem medo, é porque você tem alguma coisa A gente aí. tem que Se desejar, liga. Ou então, Tem que se desejar. não tem nem nada, você nem pensa, aí falta realmente essa Temor visão de cristã. Deus, o relacionamento Tá com Deus. muito longe, porque se a gente não pensa, a gente acaba fazendo coisas normais do mundo. Sim. Pedro perigoso. eu sei que o Pedro trouxe aqui o japonês pra gente comer, né? Podcast, não, Pedro? Não, Pedro? Poxa, Pedro, eu achei que você tava com um japonês, com um frango. Poxa, Você quer colocar só 2 vezes, tá? Primeiro, eu tô achando assim muito desinformado, tá? O mundo já acabou umas 3 vezes. Eu não sei. 2012. Nossa, muito. É. Mas 2070 tá aí, tá 2070 vendo? É, 2070 tá chegando. Pode ser outra tentativa. 2070 eu vou ter 80 anos. Jesus não pode voltar que eu já. Uma coisa que também causa muita discórdia. Uma coisa que também causa muita discórdia na igreja é sobre política. E aí vem uma pergunta, pode fazer. Qual deve ser a nossa postura diante do período de eleição? Meu Deus. Já que tá chegando, né? Esse ano. É esse ano, gente. É esse ano. Ai, eu acho que a gente não deve assumir nenhuma postura política, nem levantar bandeira de nada. A gente, de repente, claro que a gente tem que pesquisar os ideais, né, de cada político e tal. Mas tem que ter muito, muito cuidado. Sim. E eu acho que o nosso papel, na verdade, é orar e falar de Jesus. E essas coisas sobre política, aqui no Brasil, nas últimas eleições, foi muito crítico, Foi muito né? pesado, o pessoal tava brigando. Tipo, E foi sério, foi uma coisa assim muito séria, como se você votar no político ou se você assume
que você é a favor do político tal, nem fala comigo. As pessoas hoje afirmam isso, né? Se você é né, tem aquela expressão, se você é não sei o quê, nem fala comigo, nem vamos discutir, não sei o quê. Caramba, isso é muito perigoso. Ainda mais sendo cristão. Sim, eu particularmente acho, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não costumo, eu não faço isso, eu não misturo política com a igreja. Porque eu acho uma coisa diferente. Tipo, eu não acho legal ficar, assim, falar de política dentro da igreja só vai causar discórdia. Eu acho que isso aí é uma coisa individual, cada um pensa de uma forma e tá tudo bem. Então você pensa da sua forma, você tem a visão cristã, então a partir desse momento você vai saber em quem votar, você vai saber qual é a melhor hora. A Bíblia fala pra gente orar, né, pelos nossos governantes, obedecer. Sim. Mas é isso o papel, a gente tem que orar. A gente ora para que as pessoas, né, sejam abençoadas, para que eles possam se converter a Deus, para que as pessoas da igreja, né, possam ter uma boa consciência. Mas, sobre tudo isso, a gente precisa anunciar Jesus e orar. É o nosso papel, né, como cristão. Sim, não, a gente tem que orar pelas nossas lideranças instituídas por Deus, mesmo que a gente não concorde com essa liderança, mesmo que a gente não tenha a mesma cosmovisão. E no artigo 46 do Código Eleitoral Brasileiro, fala assim, o sufrágio é universal e direito, o voto obrigatório e secreto. Essa parte do obrigatório eu acho que não é legal. Eu acho que é interessante se a gente pudesse, na nossa lei, não ter o voto obrigatório, como nos Estados Unidos. Mas o voto é secreto. Sim. Então, eu não tenho que falar pra ninguém que eu tenho quem eu vou votar. Sim, só vai arrumar briga. Mas eu acho que esqueceu disso. Eu acho que pastores não podem falar quem. Eu também, não acho legal. Pastor não pode apoiar, pastor não pode se candidatar. Porque ele é uma igreja figura... política não é legal. Sempre dá ruim quando alguém cristão vai governar. Agora, a questão é a seguinte, eu como cidadão preciso ter a minha cidadania garantida. Eu tenho que votar, eu tenho que fazer algum tipo de coisa. Agora, eu escolhi como cristão ser um ateu político. O que é um ateu político? O ateu político ele não acredita que a política é a solução do mundo. Ele acredita que o cristianismo é a solução do mundo. Jesus é a solução. Ponto. Até porque, biblicamente, a gente sabe que em alguma hora, é porque o pessoal fala muito sobre a questão o pessoal da direita fala que se a esquerda vier, a gente vai ser proibido de falar do evangelho. A esquerda fala a mesma coisa da direita. Sendo que dos dois lados, vai acontecer isso, porque isso é bíblico, os dois extremos. Assim, as duas ideologias não são cristãs, então não adianta você. É isso mesmo. Não, eu acho que assim, se você quer votar em alguém, algum nome, você tem que ver quais são as igualdades ou as pérolas que ele tem cristãs, de acordo com a sua cosmovisão cristã. Que você tá falando. Porque também, se for muito contrário, né, vai ser perigoso, né? Parecidas contigo. Se o A é a favor da família, a favor dos direitos cristãos, é a favor da moral judaico-cristã e tal, vota no A. Claro que o A vai ter pecados, vai ter erros, vai ter falhas, porque ele é um homem. Agora, se o B fala completamente contrário a isso, eu acho que eu votaria no A. Mas só que o A é pecaminoso também, ele falha. E o B também vai falhar. A gente não pode achar que o político vai mudar. Nenhum político vai salvar. Exatamente. Eu não tenho aquele pensamento eu quero salvar o mundo. Isso não vai acontecer, eu quero salvar pessoas. E através da política, se eu ficar pensando nisso, eu tô com o pensamento de salvar o Brasil. Isso não vai acontecer. Eu acho que isso tem sido uma coisa que tá deixando os cristãos em cima do muro, né? Igual aquela pergunta. Porque muita gente está largando a igreja, né, que prega a Bíblia, né, ou deveria, e aí tá ficando junto com os partidos políticos. Não, e assim, e o que a Thaís falou, a perseguição vai acontecer de uma forma ou de outra. E outra, não tem como existir uma igreja de direita ou uma igreja progressista. Não existe. Porque a direita tem pecados e falhas e ela vai contra a palavra de Deus de alguma forma, e o progressismo também. A gente vê igrejas aí, por exemplo, com feminismo, com racismo. O feminismo nasceu numa coisa bem legal. As mulheres podem votar, né, poderiam votar, e a igualdade salarial. Isso eu defendo.
Isso eu defendo. Como cristão, eu defendo isso. Agora, Só que isso aí tomou uma proporção absurda, tanto que hoje eles mudaram a Bíblia. Tem a Bíblia feminista que chama Jesus de Sofia e Jesus não era um menino. Jesus era uma criança. Eles querem tirar o gênero da Bíblia. Tem a questão política, mas também tem a questão ideológica, que são coisas que se misturam. Aí forma uma coisa louca que mescla com muita coisa e fica confuso. Agora, é real que vai haver a perseguição, independente de direita e esquerda, vai haver. É real que Jesus vai voltar, é real. É real que os homens não vão conseguir melhorar o Brasil e o mundo, que vai haver um homem que vai conseguir fazer isso, que é o anticristo. E a gente vai falar? Não sei. Eu acho, a gente não saber, mas eu espero que eu esteja. Aí eu vou em contra aí algumas pessoas, mas eu acho que são teorias, né? A gente vai passar pela tribulação, eu acho. Acho que a gente vai dar uma sofridinha por aí. Eita! A gente vai ser cancelado pela própria igreja. Agora já vai ser igreja. Mas essa questão. Estão cancelando a gente. Eu acho que assim, ó, Jesus ele veio para separar pai e mãe, filho e filha, pai e filho, sogra e sogra. Ele próprio falou isso. Eu vim para causar divisão. Agora, a política não pode causar divisão na família, não pode causar divisão na igreja, não pode causar divisão de brigas. Eu paro de falar de política vai começar a briga. Então, o evangelho sim. Sabe por que o evangelho tem que causar divisão? Porque eu não vou comungar com a visão de mundo do outro. Sim. E aí sim vai haver separação. O meu pai pode não ter a mesma visão se ele for não cristão, gente, por favor, se meu pai não fosse não cristão, ele não fosse cristão, se me fosse convertido em Jesus, eu não iria comungar da mesma visão dele e a gente iria ter brigas, separação e divisão mesmo. Sim. Como há. Se você é um islâmico e você é de uma família islâmica e você se converte, o seu pai te joga fora. Dá uma briga. Você não tem direito nem mais de levar o nome da família. Até nos países que perseguem cristãos, se você tá lá seguindo o islamismo, conversando naquela região, você tá seguindo o islamismo, você sai, lá você vai ser morto. Vai ser morto apedrejado. Exatamente. Agora, se você é um cristão e dentro da sua casa todos são cristãos e vocês estão brigando por causa de política, eu acho que eu acho legal isso não é bíblico, isso é pecaminoso. Isso está causando. Não é pra ter briga, né? E é aquilo, quando a gente briga, a gente tem que se resolver. Se a pessoa brigou por causa de política e realmente quer cortar laços, porque a pessoa, sei lá, apoia um e você apoia outro, não é legal. Alguma coisa tá fora do lugar. A questão é, vocês que têm 16 anos, não tirem o título de Tira só com 18. Vai ser cancelado pelo governo. Tira só com 18. Tem 17, me salvei então. Isso salvou. Daqui a pouco você vai passar muitos anos votando. 2 em 2 anos você tem que ir lá. Tem uma outra questão, agora que eu estou falando essa questão do islamismo e da conversão também, né? Como que eles encaram isso. Deus não está morto, primeiro, tem Netflix. Então ela tinha até algum tempo atrás tinha. E lá tem um exemplo. Os conspiradores não tiraram essa questão. Sim. Qual é o exemplo de lá? Tem uma personagem lá que ela é de uma família tradicionalmente islâmica, né? E ela se converte, e o pai dela tem uma... Sim, eu lembro desse filme, eu lembro. Eu também não. É uma história paralela ao filme, né? Sim. Legal. Depois tudo se conecta. Vamos em Futurama lá. Boa referência. Sobre essa questão do negacionismo ainda, quando a gente falou um tempo atrás, só queria fazer um comentário, não é uma pergunta, né? Um tempo atrás morreu determinada pessoa, né? E a quantidade de pessoas estavam comemorando a morte dessa pessoa. Já sei quem é. Isso. Um filósofo famoso. Alguns negros chamam de filósofo. Tem até essa polêmica ainda, né? Enfim, essa pessoa morreu, Olavo de Carvalho, e a quantidade de pessoas que estavam comemorando a morte dele como se fosse, sei lá, o nascimento de uma criança, né? Morreu! A gente começou a ter um rojão, sabe? E aí, só pra fazer eu acho que tem que respeitar o luto das pessoas. Gente, seja mal, seja bom. Esse movimento dentro da igreja
Até mesmo pode nós cristãos, né? ter, por sinal, o direito de Não. comemorar a morte de... Não. É assim, acho que nem o inferno comemorou a morte de Cristo. Nem o céu comemorou a morte de Cristo. Então, eu como cristão, eu tenho que ter tristeza pela morte de uma pessoa que talvez, eu não posso ter certeza, que tenha ido para o inferno ainda. Né? Porque o cara fumava que nem uma chaminé. Essa é a realidade. Agora, por exemplo, aquela visão que eu tive, que a gente teve, a maioria daqui do Rio dele, do Wilson Wilson, lá na ponte, comemorando a morte por sniper de um cara no ônibus, que sequestrou o ônibus, aquilo é lastimável. As pessoas comemorar a violência e a morte é um reflexo que a sociedade está doente, cara. Tanto, mas isso sempre existiu. Qualquer pessoa morre, fica Tipo assim, ó, eu quero deixar claro, gente, não existe saudosismo e não existe nostalgia boa. Toda nostalgia e saudosismo em relação ao passado bom é sempre falho. Porque sempre existiu muita violência, sempre existiu muita destruição e morte. As pessoas, quando teve a queda da Bastilha, eu acho, na Revolução Francesa, o Luiz é especialista na Revolução Francesa, comemoraram a morte de uma criança, que ele estava falando, decapitada. Morreu a criança e tal. Mas em guerras, nas guerras as mortes eram muito comemoradas, né? Na verdade, o príncipe morreu, ele foi trancado no quarto, acho que morreu de inanição. E inanição, foi isso aí, inanição. Então, você falou isso pra mim. Simplesmente deixaram de dar água pra ele, comida e... Cara, não sei como o ser humano consegue fazer essa crueldade. E hoje em dia as pessoas realmente comemoram a morte do outro. Então, até quando o presidente foi esfaqueado, né? Sim. Ficaram super felizes. Não, comemoraram a morte do neto do Lula. Gente, é uma criança. Uma criança que morreu de estafilococusal. Mas acho que pra gente não tem que ser surpresa, porque o mundo já é maligno e a falta de amor tá aí crescendo, né? Eu não sei como as pessoas conseguem fazer tanta barbaridade. Eu não conseguiria nem, sei lá, beliscar uma pessoa forte. Eu não ia conseguir. Eu ia ficar E é aquilo, ao mesmo tempo que fala tanto de amor, né? As pessoas também esquecem que não não assim, tem. eu mataria um boi pra comer. Agora, matar uma pessoa... Cara, é que matar o boi é um ciclo. E matar a pessoa não é assim que funciona, sabe? Não consegui não. Sei lá, pra mim é Pra mim é uma coisa que eu considero como fazer. É igual essa guerra que está acontecendo agora entre Estados Unidos e Rússia. Eles sempre foram uma guerra comercial. Assim, os Estados Unidos anunciou semana passada que eles mataram o chefe do Estado Islâmico, né, o atual chefe do Estado Islâmico. Eles mataram com um drone. Quem foi o cara que estava no conforto da casa dele ou dentro de algum lugar que simplesmente apertou um botão para assassinar aquela pessoa e foi para casa depois ter com os filhos? Cara, que bizarro. É igual a metralhadora que assassinou também um cientista iraniano. Foi Israel que assassinou o cientista iraniano. E da mesma forma, essa metralhadora agiu com inteligência artificial. Só que um cara apertou o botão para que acontecesse aquilo. Da mesma forma, os iranianos lançam balões com coquetel molotov e granadas pro lado israelita e matam pessoas também. E só porque tem opiniões ou costumes diferentes. É só por causa disso, literalmente. Por causa do território, por causa de um pedaço de terra. Cara, é muito. Pra mim é doido pensar dessa forma. Podia negociar se todo mundo tivesse senso, isso é tão mais fácil. Mas isso também acho que é um cumprimento bíblico, né? Também é um cumprimento bíblico e também o próprio Deus, ele mandou matar crianças, homens e mulheres, mas por um cumprimento bíblico e uma ordenância salvífica. É um outro contexto também, né? Outro contexto. Esse Antigo Testamento. Isso é interessante, depois a gente pode até conversar sobre isso, que é um tópico bem legal para conversar. É engraçado que algumas pessoas simplesmente não entendem o aspecto divino, né? Sim. Que ele realmente sabe muito mais do que a gente. Por sinal de coisas que vão acontecer. Ele vê coisas que a gente não vê, ele ouve coisas que a gente não ouve. Então ele sabe o que ele tá fazendo, ele tem um plano. Todas as histórias bíblicas, inclusive, você vê, cada detalhezinho foi bem planejado. Se não tivesse acontecido daquela forma, nada daquilo tudo teria acontecido. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele é soberano. Mesmo que a gente não entenda. Sabe o que é? A gente busca muita explicação. Isso aí. Então, Luiz.
isso? Vamos lá. Eram 13 perguntas. 13 é um bom número, né? Pra terminar, a gente quer que vocês deixem um conselho pra juventude. Se vocês tiverem também alguma sugestão de material também, se der. Tem um livro do Gustavo Gonzalez, Desafios do Século XXI, que é muito bom. Tem as lives que eu falei, do Iago Martins. Eu achei ele bem conteudista, mas eu acho que ele não atingiu o foco e o objetivo naquela live, ele não. Não, mas ele falou muito por alto. Né? Mas quem é muito bom é esse Felipe, eu te falei, o Felipe, sempre esqueço o sobrenome dele, que é da Ministério Fiel. A Mundo Cristão tem um livro também. Felipe Fontes, né? Felipe Fontes. Você falou? A Mundo Cristão tem uns livros muito interessantes sobre cultura pop. A cultura pop e o cristianismo. Também tem livros sobre feminismo, feminilidade com Cristo. Não, feminilidade é base bíblica. Também tem um outro livro que fala sobre o contexto histórico bíblico, que é o Aqueles da Bíblia Aqueles da Bíblia e os Outros da Bíblia. Esses dois livros, cara, são excelentes. Ele te contextualiza, explicando o que é cultura, cultivo, culto, mito, sacro. Legal, bem completo. Falando sobre várias questões lá que vão te contextualizar muito bem, e é uma leitura bem gostosa de fazer. Então eu aconselho muito a fazer esse tipo de leitura. Tem um livro também, James Victor, alguma coisa assim, falando sobre elefantes. Como é que é? Entendendo os elefantes, alguma coisa assim. Fala sobre cosmovisão cristã e é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu passo para vocês depois. Depois eu falo com vocês aí, mano. É isso. Eu também vou aqui fazer uma sugestão também. C.S. Lewis, Sistema de Livros Simples. Legal. O livro dele fala sobre conduta cristã. James Sire. James Sire? Dando nome ao elefante. Ok. Excelente. O C.S. Lewis pegou muita coisa desse cara. Na verdade, C.S. Lewis pescou muita coisa do século XIII. Você viu o Jonas Madureira? Ele falou do C.S. Lewis. Foi nesse vídeo de Cosmovisão? Que a gente indicou no início do vídeo? Esse mesmo vídeo. Ele fala do Tolkien e fala do C.S. Lewis. Essa questão do Iago Martins, ali, quando ele responde aquela pergunta, é só a introdução mesmo ao termo, e ele explica por alto o que significa, mas tem como se aprofundar ainda mais. Ele está ali vendendo o curso dele, né? Tá vendendo o curso dele. Que por acaso é um sinal muito bom. De imersão. Imersão na cosmovisão cristã é excelente. Também tem um vídeo da Glória, que pregou aqui na igreja. Sim, é verdade. Está lá no canal da igreja. Seria interessante, por exemplo, o vídeo do Jonas Madureira ele fala sobre cosmovisão, aquela primeira parte. Mas ele é mais filosófico. Sim, conta, né? Tem como colocar esses links? Cosmovisão. Tem como colocar esses links na descrição? Tem. A gente pode colocar depois. Sim. E aparece ali no Glória que fala sobre cosmovisão cristã e o mundo secularizado, né? Então já envolve o nosso aspecto aqui, né? Não, e esse Felipe, cara, que sempre esqueço o nome dele, Felipe Fontes, ele dá uma definição de cosmovisão cristã, cara, absurda, em 7 minutos, e ele também fala do Perguntar Não Ofende, que é um canal que também fala sobre cosmovisão cristã, excelente, muito bom. Ok, então acho que a gente pode entrar. Vai lá, amor, fala aí. Vocês deixam o que de conselho pra juventude? Você tem algum conselho, alguma palavra pra dar? Ou vocês falaram já tá bom? Tá, vou deixar o conselho que está em 1 Timóteo 1:14. Fala assim: e o nosso Senhor derramou sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esse é o conselho do verdadeiro sentido do mundo, né? O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui é que Jesus ele morreu pelos nossos pecados e ponto, né? E aí nós somos pecadores. Nós somos os piores pecadores. E nós carecemos da graça de Deus, da redenção dele na nossa vida. E é isso que vai mudar a nossa visão do mundo, né? Sim.
Meu conselho é para que vocês busquem conhecimento. Não, Tem que olhar pra câmera, apontar e falar, ó. Busquem conhecimento. Não, o meu conselho é o seguinte: saiam da Matrix tomando a pílula vermelha, que é a pílula do sangue de Cristo, Jesus. Caraca, foi longe. Não, mas é sério, saiam do modus operandi que o mundo ensina, que o mundo impõe. O mundo ele é redondo, é isso aí, o mundo é redondo, e se você continuar no pensamento e na forma do mundo, você vai descer redondo. Só que as regiões celestiais são quadradas, você tem que se quadrarizar. Tá? Então, enxerguem o mundo de uma outra forma, questione tudo que você ouve, vê. Eu não sou o dono da verdade, ninguém aqui é o dono da verdade, ninguém é especialista no assunto sobre o cosmovisão cristã, mas tudo que for dito e falado a você, pergunte ao Espírito Santo. Ele é especialista, ele é o cara, ele é o absoluto. Pergunte a Jesus, leia a palavra de Deus, se imerse nesse mundo, porque aí você vai conseguir viver realmente livre, realmente longe de toda a influência de homens, de sociedade, de tudo. E não tenha medo de ser odiado, né? Não. Esse é o caminho. Não tenha medo de ser odiado. Mesmo se você, porque a gente tem a tendência na escola da gente querer socializar com todo mundo. Se encaixar e começa a falar palavrão, começa a beber. A gente muda a linguagem por causa do meio que a gente está vivendo, a gente muda a forma de pensar por causa do meio. Não faça isso. Seja você mesmo. As pessoas que vão te amar de verdade, elas vão te amar do jeito que você é. A pessoa que você vai casar, ela vai te amar sem você saber se beijar, sem você saber fazer sexo. A pessoa que te casar com você, que te namorar, que for seu amigo, ela vai te amar do jeito que você é. Então não mude por causa dos outros, mas mude por causa de Jesus. Aí sim, você tem que mudar e ser transformado por completo. Então, tudo que a gente falou aqui foi sobre cosmovisão. Então, a cosmovisão não é um monstro, não é um animal bizarro, é a visão que o cristão tem que ter do mundo. E assim a gente vai encerrar. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E deixa o like, por favor, porque ajuda muito no engajamento da live. E para terminar, a gente vai fazer uma oração que eu vou pedir para um de vocês dois fazerem, por favor. Senhor Jesus, Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento de conversa. Obrigado, Senhor, porque Tu és, Pai, aquele que nos dirige para entendermos a verdade, para entendermos a Tua palavra e assim seguirmos, Pai, olhando para Ti, que é o alvo verdadeiro, Senhor, que é o alvo da nossa vida e que nós queremos um dia, Pai, estar contigo no céu. Então, para isso, Pai, nos santifique, toque no nosso coração, seja conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. We learn together.